Com o desembargador Antônio Carlos Esteves e com o desembargador João Batista Damasceno. E nessa segunda hora nós vamos ter aqui uma aula com um dos mais brilhantes juristas que tem o Brasil, o desembargador Silvio Capanema de Souza. Acima de tudo, rubro-negro, mas também desembargador aposentado, advogado, professor, desses que ninguém pode perder uma aula. É um dos homens mais cultos, um dos maiores juristas que honrou o Tribunal de Justiça e com quem nós temos a alegria de compartilhar não só a magistratura, mas sobretudo a nacionalidade rubro-negra, né? Mas eu quero reivindicar aqui o meu direito à minoria, que eu torço pro América. Você fica parecendo que todo mundo é flamenguista e não é bem assim, não. Não se preocupe não, desembargador. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito e tem vaga no coração americano para todos nós, porque todos nós, no segundo time nosso é América, né? Até porque o Flamengo é vermelho e preto, e o vermelho do América é rubro-negro também. Mas é uma alegria muito grande recebê-lo aqui, professor Silvio Capanema, num momento em que nós estamos em mutação, né? Nós estamos na muda, nós juristas todos estamos estudando o Código de Processo Civil, que acaba de entrar em vigor, e o senhor, um dos grandes especialistas em direito imobiliário. Nós estamos também vislumbrando na nossa cidade muitas ações possessórias em razão das Olimpíadas, em razão da Copa do Mundo, muita gente sendo retirada da sua posse ocupada há tantos anos para que obras sejam feitas. Então é muito importante ter o senhor aqui para saber que repercussão terá o Código de Processo Civil no direito à posse, esse direito que vem desde o direito romano, assegurando para as pessoas mais humildes, acima até do próprio direito da propriedade, a possibilidade de ocupar um espaço, ocupar uma terra. Bom dia, professor Silvio Capanema. Bom dia, queridos colegas. A apresentação do Ciro é a prova mais eloquente do que eu digo de que o melhor patrimônio que alguém pode construir em sua vida é de ter amigos generosos. Mas a generosidade vai ficar mais patente porque o senhor será saudado pelo nosso poeta, que sempre prepara uma poesia para saudar o nosso convidado, e assim Antônio Carlos Esteves com a palavra. O que faz as pessoas se ligarem? O que nos faz falar com plantas? Manter com pássaros relação? Longe de nós, explicação. E as coisas inanimadas, providas de corpo sem alma, como nos ligamos a elas, se delas resposta não temos? Ao tê-las ao alcance da mão, o coração se derrete nos muitos afagos de amores, incomuns e coisa inerte. Mistérios constituem-na, escondidos interiores. Bom dia, ouvintes. Os aplausos aqui para o nosso poeta, né? Ele sempre, que coisa linda, é uma maravilha, né? Poeta Antônio Carlos Esteves. O professor... ele é poeta e não é fingidor. Isso é que é muito importante. Ele é exceção ao que disse o Fernando Pessoa. Isso Vossa Excelência não sabe. Agora sim, professor Silvio Capanema, qual a influência, o que nos trará de novidade o Código de Processo Civil em matéria de posse e propriedade? Bom, é evidente que a posse, inclusive, antecede o conceito jurídico de propriedade. E, sem dúvida nenhuma, uma das maiores conquistas do direito moderno foi subordinar o exercício da propriedade, que no passado era um direito praticamente absoluto, à sua função social. Atribuiu-se, portanto, à propriedade essa função que desborda a pessoa do proprietário para refletir-se em toda a sociedade. O Código Civil de 2002, seguindo os passos da Constituição de 88,
que transformou a ordem jurídica brasileira num direito principiológico acima de tudo, ela estabeleceu que a propriedade privada, que se respeita, que se assegura como garantia individual na Constituição, mas ela agora tem que ser exercida segundo uma função social. A propriedade não pode servir para poluir o ar, para poluir a água, para destruir os monumentos culturais de uma sociedade, para, em suma, para que não produza efeitos negativos sobre a sociedade. Isso ficou bem claro no Código Civil de 2002 e subordina, portanto, esse direito. E, nessa mesma esteira, fortaleceu-se a posse, que no direito passado, baseado nos paradigmas do Estado liberal clássico, no Estado passado protegia-se muito mais a propriedade do que a posse. Agora nós estamos vendo que também se estendeu à posse essa ideia da função social. Um dos grandes temas atuais é exatamente o conflito entre a propriedade ociosa e a posse social. A posse daquele que utiliza realmente a terra para plantar, para construir, para lhe dar uma destinação não apenas econômica, mas acima de tudo social. E o Código de Processo Civil tem um dispositivo que me chamou logo a atenção. Um dispositivo que tem a impressão de que vai produzir efeitos extraordinários sobre o aspecto social, que é aquele que trata das ações possessórias em que há uma multiplicidade de réus. O que é muito comum nessas chamadas invasões, etc., e que temos, às vezes, 500, 600 ocupantes de uma área particular. E quando, então, o proprietário, usando o seu direito, indiscutivelmente, propõe uma ação de reintegração de posse. No passado, isso era tratado como se fosse também uma ação possessória contra um único réu. O procedimento era rigorosamente o mesmo. Publicava-se um edital. Algumas delas. Publicava-se um edital de citação dos ocupantes e quem quisesse que viesse se defender, né? E na maioria das vezes ficavam todos revés, né? Mas agora tem esse dispositivo expresso dizendo que nessas ações de reintegração de posse, nessas ações possessórias em geral, em que há essa multiplicidade de réus, primeiro, o juiz é obrigado a oficiar ao Ministério Público para que ele compareça a uma audiência preliminar de mediação e de conciliação. Obrigatória. Também oficia a Defensoria Pública, obrigatoriamente, antecipadamente, para que ele já acompanhe o processo desde o seu nascedouro. Então vejam que já trouxemos para o âmbito processual, obrigatoriamente, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Mais ainda, o Código de Processo é expresso ao dizer que o juiz tem que dar ampla publicidade a essa ação, publicando em jornal de circulação da cidade. Quando é que se imaginou isso no Código de Processo? Manda colocar cartazes no local, cartazes, advertindo que há uma ação em que alguém está reclamando a desocupação e a devolução daquela área. Qual o objetivo? Óbvio, é fortalecer a defesa dessas pessoas. Elas terão agora muito mais condições de defender a sua posse, mostrar a importância social de que aquela posse, geralmente há muitos anos, vem sendo exercida. Então, isso eu acho que muita gente talvez ainda não tenha percebido a dimensão social desse dispositivo. Isso coloca o Código de Processo, na minha opinião, e eu nunca fui processualista, quando muito fui um modesto civilista, mas eu acho que me rendo ao Código Novo de Processo quanto a esse aspecto. Ele trouxe pela primeira vez, talvez, princípios que não constavam dos códigos de processo anteriores. O princípio da boa-fé, o princípio da socialidade, o princípio da dignidade humana, o princípio do direito a tempo razoável do processo. Em suma, tudo isso agora está positivado no novo Código de Processo. Eu gosto muito do artigo que diz que o Estado, o juiz deve incentivar a adoção de métodos alternativos de solução de conflitos, como a arbitragem e a mediação. Quer dizer, a cultura brasileira, inclusive os magistrados brasileiros, nunca viram com bons olhos a arbitragem e a mediação. Ela não conseguiu até hoje penetrar na cultura brasileira. Mas no final ele tem que julgar, né? Sim, claro. Porque eu vou te contar uma coisa. Mas não havendo a conciliação, ele terá que julgar. Eu moro num prédio que propôs uma ação contra um condomínio, ficou 11 meses sem pagar a cota condominial. O juiz, durante 4 anos, ele designava audiência de conciliação de 2 vezes por ano. Primeiro semestre e segundo semestre. Primeiro semestre por conta própria e o segundo daquela Semana Nacional de Conciliação do CNJ. Durante 4 anos, ele designou
a audiência de conciliação e o processo não andou. E aí as reuniões de condomínio, quem ouvia a esculhambação toda era eu. Porque era né? Porque eu vou às reuniões de condomínio, porque é o judiciário, porque vocês. E eu falava com ele, rapaz, toca esse processo, julga improcedente no final, né? Mas toca esse processo. Não, em homenagem ao princípio da conciliação, mais uma vez conciliação. A Assembleia deliberou que não tinha possibilidade de acordo. Né? E ainda assim ele designou mais 2 audiências de conciliação. Esse gostava bastante de conciliação. E o que é pior, foi promovido a desembargador por merecimento, aposentou e a ação só foi julgada recentemente, Silvio. Uma coisa espetacular, essa homenagem ao princípio da conciliação. E quem é esse juiz, nós não diremos nem sob tortura. Não, ele é meu amigo, o Egas é muito meu amigo, eu não vou falar o nome dele, jamais que eu vou ficar aqui bem, com uma maledicência. Mas o Código de Processo Novo estabelece a obrigatoriedade do juiz designar inicialmente uma audiência de mediação, mas prevendo isso, ele estabelece que isso não pode ultrapassar 60 dias, ou seja, se não obtida a conciliação, a mediação em 60 dias, automaticamente o processo volta ao juiz para prosseguimento. Também ninguém pode ser obrigado a conciliar-se. Então também o Código de Processo permite que o autor, na inicial, diga desde logo que não quer conciliação. E aí o juiz não designará essa audiência. Então eu acho que são coisas que vão mudar muito o comportamento social. E o artigo que diz que quem quer que participe do processo, e olha essa expressão, quem quer que participe do processo, está obrigado a agir com boa-fé e cooperação. Ou seja, a boa-fé não é mais uma exortação ética apenas. A boa-fé processual passou a ser um dever jurídico. E isso permitirá ao juiz adotar sanções contra aquele que esteja participando do processo, mas não estará agindo com as regras da probidade e da boa-fé. Você traz umas coisas, né? Eu fui seu aluno, aliás, isso está no meu currículo. Professor dele. Consegui ensinar para o Damasceno, consegui, você vê. Então eu sempre te admirei muito pela sua grandeza, pelo seu conhecimento. Você consegue transformar coisas complexas, né, em questões simples, né? O seu conhecimento vai a ponto de usar uma linguagem inteligível, né, para o seu interlocutor, e isso é espetacular. E esse embate que você coloca aqui da propriedade e com a posse, isso me remonta a um conflito que tem em Minas Gerais. Os paulistas saem a pé, né? Onde hoje é Fernão Dias, vão parar lá e acham ouro. A propriedade. E aí, no dia 10 anos depois, chegam lá os emboabas, todos cheios de rendinha. Assim, a terra é nossa, que nós temos aqui um papel que o rei deu. Mas, há 15 anos atrás, eu saí de São Paulo, andei até aqui, achei o ouro e agora vocês vão querer. E começa a guerra dos emboabas. Então, esse conflito do proprietário com o papel, sem saber nem onde é a propriedade, como ainda acontece muito no Brasil, com aquele que está fisicamente, né, assentado na terra, é algo muito interessante. E o novo código possibilita a solução disso. Não é só também, no Código Civil há um outro dispositivo, é que a sociedade brasileira não conhece o seu direito. Esse é um dos nossos grandes males, né? Então, no Código Civil, que é de 2002, há um dispositivo que diz o seguinte: se a área reivindicada pelo proprietário é uma extensa área ocupada de boa-fé há mais de 5 anos por um considerável número de pessoas, isso está escrito no código, considerável número de pessoas, uma cláusula aberta. Será o que? 100, 200, 20? E mais ainda, que essas pessoas tenham feito obras também de relevante valor social, esses posseiros, esses ocupantes, podem então pedir ao juiz que mande avaliar a área e, depositando esse valor, o juiz prolata uma sentença transferindo a propriedade para os ocupantes. Isso não é uso capião, porque a uso capião é uma questão gratuita. E aí, como diz o Código, tem que haver o depósito do valor da avaliação. Também não é uma desapropriação, porque na desapropriação não é o poder público que pagará. Mas é claro que isso foi tão impactante, nunca aconteceu isso, quer dizer, os posseiros seria um tiro no pé do proprietário. Quer dizer, é a luta da propriedade ociosa, portanto era ociosa porque foi invadida há mais de 5 anos, contra a posse social. Mas hoje já se evoluiu no sentido de que, demonstrada a carência desses ocupantes, caberá ao poder público pagar a indenização. Ou seja, vai se criar uma nova figura que seria talvez a desapropriação social, no sentido de que foi iniciativa dos posseiros, mas que afinal de contas o Estado assumiu o seu papel de garantir essa moradia. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos. Hoje o entrevistado é o professor Silvio Capanema.
Quero